Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jai, eu sou pastora, esposa e mãe, e no dia de hoje eu vou falar sobre luto e como a gente passar por esse processo tão difícil. Então vem comigo e vamos falar sobre isso. Eu não sei se você sabe, mas em 2019 eu passei por um processo de luto muito intenso. Ali no final de outubro de 2019 eu perdi a minha mãe. E foi uma perda abrupta, de maneira inesperada, né? Eu estava indo trabalhar e ela sofreu um mal súbito e veio a falecer. Foi muito difícil. Eu acredito que cada um que passa por um luto, por uma perda, passa por um momento muito difícil. Mas pra mim foi ainda mais complicado porque, como eu disse, foi algo inesperado. A gente nunca pensou que ela viria a falecer tão cedo, né? Ela estava com 57 anos. E o luto pra mim, ele foi muito intenso. Então, assim que eu descobri da morte da minha mãe, eu entrei numa negação muito grande. Pra quem não sabe aqui, o luto tem os seus processos, né? Então, você passa pela negação, não na ordem. Às vezes sim, às vezes não, mas você passa pela negação, pela raiva, pela barganha, pela depressão, até que você venha aceitar. E eu passei primeiro por uma negação muito grande, eu não aceitava que aquilo estava acontecendo, eu não entendia por que aquilo estava acontecendo. Logo em seguida veio a barganha, eu tentava barganhar com Deus de todas as formas para poder que aquilo mudasse, até que veio a raiva. Eu comecei a culpar a mim mesma, eu comecei a culpar Deus, eu comecei a culpar o sistema de saúde, eu comecei a culpar todo mundo, porque fazia parte daquele processo de raiva. E quando passou a raiva veio a depressão. Eu passei por um processo muito intenso de depressão no luto, que foi muito difícil. Eu perdi o interesse por várias coisas, eu perdi o interesse por coisas que eu amava. E é exatamente isso que a depressão, de uma maneira geral, traz, né? Ela faz com que você perca a conexão com a vida, com aquilo que te deixa vivo. Então eu continuei trabalhando, eu continuei indo à igreja, eu continuei fazendo as coisas que eram esperadas de mim, mas aquilo que me conectava comigo mesma, eu parei de fazer. Até que veio finalmente a aceitação. E quando veio a aceitação, eu entendi algumas coisas, que se você estiver passando por um luto aqui, eu quero falar pra você. Só abrindo um parênteses, né? O luto não é apenas para quem perdeu algum parente ou para quem perdeu alguém que ama, mas o luto ele pode ser também manifestado quando você perde um sonho, quando você perde um relacionamento, quando você perde uma amizade, quando algo muito forte que era pra você, que significava pra você, ele deixa de existir, deixa de fazer sentido. Então isso também se manifesta, né? O luto também se manifesta em situações assim. Eu já quero pedir pra você que tá aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu curtir, o seu like, que você me ajuda muito a levar esse conteúdo pra mais pessoas. E se esse tema faz sentido pra você, eu peço que você deixe o seu comentário aqui, fala de onde você tá falando e que luto você superou na tua vida, tá bom? Mas continuando. Quando eu realmente cheguei no processo de aceitação do luto, eu já tinha entendido algumas coisas, né? Não foi muito rápido para mim esse processo. Demorou algum tempo para que eu pudesse chegar nesse processo de aceitação. Mas uma das coisas que eu entendi, eu quero compartilhar com você aqui em primeiro lugar, tenha uma aliança com a vida. E o que isso significa? Você ter uma aliança com a vida. Eu deixei, como eu disse, deixei de fazer coisas que me conectavam à vida. Então eu parei de cantar, eu parei de ler, eu parei de fazer coisas que me deixavam alegres. E isso é uma conexão com a vida, né? Então busque aquilo que te conecta com a vida. No meu caso era música e leitura. Mas o que é pra você essa conexão? Talvez pra você seja sair com uns amigos e que, né, no momento do luto a gente não consegue enxergar motivos, razões pra gente continuar fazendo aquilo que nos conecta com a vida ao nosso redor. Mas eu quero te deixar essa dica aqui pra te ajudar a chegar no processo da aceitação do luto. Busque momentos para você se reconectar com a vida ao seu redor, tá bom? Em segundo lugar, eu quero te falar isso, é muito importante. Não esteja sozinho. Quando a gente passa por um momento de dor, de perda muito grande, muito significativa, é normal a gente buscar reclusão.
E por um tempo, pode até ser o seu momento de solitude. Às vezes você precisa realmente se recolher para você pensar, para você agir de uma maneira diferente em determinadas situações. Mas eu quero te falar algo, tá? Não deixe que isso se torne comum. Não deixe que isso se prolongue por muito tempo. Porque nós, seres humanos, precisamos de seres humanos para nos fortalecer e para melhorar. Então, não fique sozinho. Em terceiro lugar, se você está passando por um momento de luto e para você tem sido muito difícil, eu vou te dar um conselho que eu segui: busque ajuda. Às vezes a sua ajuda é só alguém para conversar, às vezes não, às vezes é precisar de uma terapia, às vezes é precisar tomar algum medicamento, eu não sei o que vai ser no seu caso. Mas eu tive que buscar ajuda, eu fui fazer terapia. E isso me ajudou muito a sair daquele processo de depressão em que eu estava. E eu quero deixar essa dica pra você, né? A segunda é você poder contar com alguém. Mas a terceira não é apenas contar com alguém, mas contar com alguém especialista nesse assunto. Às vezes um acompanhamento pastoral, às vezes um aconselhamento, às vezes realmente uma psicóloga, um terapeuta, um psiquiatra em alguns casos, para que você não sucumba a essa dor e para que você não venha a morrer. E para finalizar aqui, eu quero te falar, a vida, ela é linda e a gente sempre vai encontrar motivos para sorrir e para se alegrar, desde que a gente tenha os nossos olhos bons, os nossos olhos firmados no Senhor. E você pode estar passando por um momento de dor, de luto, de perda, mas eu quero te falar, a tua vida não acabou. Que essa morte, ela não se prolongue na tua vida e que você não tome essa morte para você. Que você possa viver a vida que Deus te chamou para viver e que essa vida seja muito feliz. Eu deixo aqui para você a palavra que está lá em Jó 8:21, que diz que você ainda vai se alegrar e você ainda vai estar muitos risos de alegria. Que essa palavra ela entre no teu coração e produza paz, esperança e amor. Deus abençoe. Tchau, tchau.